Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, gente. Bem-vindos ao 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. A gente está aqui para fazer um Q&A com dois realizadores da competitiva de curtas da edição desse ano. Eu queria chamar, para entrar aqui com a gente, o Léo Bittencourt, do Vagalumes, e o Rodrigo Almeida, do Nascimento de Helena. Bem-vindas. E aí, gente? Obrigado, Márcio. Olá a todos. Olá, Prazer. gente. Obrigado. Agradeço também. Bom, eu queria começar pedindo para vocês contarem como é que nasceu o projeto de vocês. Assim, começando por ordem alfabética, o Léo. Queria que você falasse como nasceu o Vagalumes, enfim, desde o projeto, a concepção. Tá, é uma história longa, eu vou tentar ser bem breve, porque o nosso tempo é curto. O Vagalumes, a gente começou a fazer ele em 2017, ele só ficou pronto em 2021. Ele começou como um documentário mais tradicional sobre o aterro do Flamengo. A ideia era filmar vários dias e montar como se fosse um dia só, dividido em manhã, tarde e noite. Aí, conforme a gente foi pesquisando mais sobre a história do Rio, a construção do aterro, as reformulações também urbanísticas do Rio, né? E tudo o que trouxe em termos de mudança da cidade para a população também que morava no centro, a gente começou a mudar a ideia do projeto. E junto também com a pesquisa, fomos descobrindo coisas muito ricas à noite, e aí por esse viés a gente abandonou a ideia de ser um documentário ao longo de um dia só e focamos só no universo noturno do aterro do Flamengo, para justamente a gente poder focar em toda essa população que foi marginalizada durante o processo de construção ali, reformulação do centro da cidade do Rio, e um pouco o Vagalumes é um retrato dessas diversos tipos de uso do parque que são muito discriminados à luz do dia, né? E que buscam aterro na madrugada como um refúgio, como oásis seguros para poder exercer a sua religião, a sua sexualidade, e também construir um outro tipo de convivência possível na cidade. Então, o Vagalume é sobre essa utopia cinematográfica do aterro. Uhum. Entendi. E você, Rodrigo, o Nascimento de Helena nasceu como? Então, eu acho que eu posso falar que o Nascimento de Helena nasce, né, a partir do momento que eu começo a pensar o celular como um dispositivo possível de criação de imagens em movimento, né? Acho que de maneira inicialmente muito sem exatamente um propósito, né? Assim, às vezes só para postar ali nos stories, né? Então, assim, eu até posso dizer que boa parte do filme, antes de virar um filme, foram stories, né, do meu Instagram, antes.
E isso eu acho que começou em 2017, né? Eu começar a usar filtros, começar a postar de maneira regular, né, na plataforma. Em 2018, né, eu, junto com um pessoal, a gente criou a página O Saquinho de Lixo, né? E aí a gente começou a perceber como tinha um impacto, né, assim, esse universo dos memes e de criação e experimentação artística através de celular, né? E aí, com o tempo, eu comecei a organizar um pouco essas imagens. Na verdade, é um recorte muito pequeno, né, de um mundo de imagens que eu venho produzindo com celular desde então, né? E aí eu comecei E aí eu tinha essa história já anterior, né, que eu já tinha escrito, assim, já tinha pensado. Então, eu comecei a articular, assim, essas imagens que eu tinha produzido, né, com essa narração, né? E aí foi quando, de fato, talvez rolou essa transmutação, né, de imagens soltas que foram postadas em momentos diferentes, inclusive, né, no meu Instagram, algumas que não tinham sido postadas, né, que foram pensadas especificamente já para esse projeto, né, com a narração, que era uma ideia meio antiga, assim, que estaria presente talvez num longa, assim, como seria um filme produzido por um estudante dentro de um outro filme, entende? Assim, e aí eu resolvi fazer esse filme. Enfim. Eu queria comentar que, assim, os dois filmes, apesar de serem muito diferentes, eles têm uma carga de sensorialidade que é muito forte, assim. E é interessante porque o Vagalumes é uma construção visual muito forte, sonora também, mas sem muitos diálogos. E o do Rodrigo, o Nascimento de Helena, é uma narrativa oral, que você se envolve com aquele personagem que está contando essa história. Assim, os dois filmes têm um jeito de puxar o espectador que é muito interessante. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, da oposição entre a construção sonora e a construção visual dos filmes de vocês. Bem, na verdade, o Vagalumes faz um investimento muito grande no som, né? A gente optou por ter poucos diálogos, poucas cenas com falas. O Vagalumes, na verdade, é um passeio por esse aterro de madrugada, mas toda a atmosfera é construída no som. E, inclusive, a gente, na verdade, usou muito pouco do som direto. Todo o trabalho do som do filme vem muito do trabalho do Pedro, fazendo o Foley, o artista de Foley, que fez um trabalho incrível. A gente construiu todas as sonoridades, todos os ruídos, a roupa, os gemidos, os passos. Foi tudo construído na pós. E também do desenho de som do Felipe Mussel, assim, construindo realmente uma sinfonia desse parque. Inclusive, aproveitando muito da artificialidade do próprio aterro, trazendo isso para dentro do filme, principalmente no som. E a imagem, enfim, o aterro é um parque belíssimo, à noite ele ainda fica muito mais misterioso, e a gente queria justamente construir um filme que o espectador fosse se envolvendo aos poucos, fosse entrando nesse lugar que não é de construção de um certo não lugar, que vai sendo preenchido pelos personagens, mas preenchido pela experiência junto com o espectador, né? Por essa vivência desses pequenos fragmentos, esses pequenos vagalumes que estão ali orbitando o aterro, mas é um cinema que realmente aposta muito na experiência, uma experiência construída para ser vivida a princípio na sala de cinema, mas acho que ele também funciona bem no online, mas muito é um filme aberto, né? Ele pede uma construção e um engajamento do espectador para ele funcionar também. Um pouco da experiência de todos nós, que foi feito no Aterro do Flamengo, mas, enfim, cruzem e, né, todos os movimentos periféricos e marginalizados também pela sociedade acontecem em todos os lugares do mundo e no Brasil, em todos os parques públicos importantes das grandes cidades. Eu acho que, no meu caso, assim, eu acho que eu tenho até um histórico já, né, dessa presença da palavra muito forte nas coisas que eu faço, né, em produções anteriores. Assim, acho que Casa Forte já era assim, né, tem muita fala, Como Era Gostoso no Cafuçu também, muita fala. E Nascimento de Helena também, né, assim, eu comecei a pensar, quando eu gravei a narração, né, eu comecei a pensar o que era exatamente essa narração, né, e aí como o filme ele é todo feito no celular, ele é vertical, né? Então,
Eu acho que ele agora vai ser a segunda vez que ele vai ser exibido no cinema, né? Mas havia uma coisa também que me interessava, essa ideia de um cinema vertical, assim, sabe? Meu sonho era que no futuro, assim, as telas elas pudessem virar, sabe? E ficar verticalmente para a gente ver gigantesco, assim, né? Porque é meio complicado, né? Você vai ver bem um fiozinho ali no meio, né, da tela, de toda forma. E aí eu já comecei a ver, inclusive, que existem, né? O filme ele participou de um festival na Itália que era de cinema vertical, né? Mas aí, pensando nessa questão da palavra, eu cheguei à conclusão que essa narração era quase como se fosse um áudio que você manda, assim, sabe? Porque aí eu acho que mantinha também, ia conseguir manter, né, dentro dessa esfera do próprio celular, né? Tanto que eu imaginava muito o filme também sendo visto no próprio celular, né? Assim, nessa questão dessa verticalidade e tal. Talvez fosse um dispositivo também muito interessante, né, de ser visto, né? Então, eu comecei a gravar muito a narração nesse sentido, assim, de pensar como fosse um áudio, né, sendo enviado para uma amiga, contando um pouco daquele desejo, né, daquele desejo de destruir uma família, do desejo de, enfim, pegar pais de famílias, né, pessoas, homens casados e tal. E eu acho que assim que nasceu, ele terminou se colocando, né? Porque inicialmente eu até cheguei a testar uma narração mais séria, assim, e não funcionava muito, assim, tanto, sabe? Essa coisa de ser uma coisa, talvez um diálogo de áudios enviados por Zap, né? Assim, me pareceu um formato que faria mais sentido. Eu queria puxar uma palavra do filme do Rodrigo, uma expressão que eu achei interessante, que eu acho que atravessa os dois filmes, que é tesão analógico. Eu achei interessante essa expressão, porque no filme do Rodrigo é uma experiência de fantasia, e no filme do Léo é uma coisa que acontece, é meio que um modus operandi daquele espaço, né? Eu queria que vocês falassem um pouco da sexualidade que está presente nos dois filmes. Quer começar, Rodrigo, já que a palavra é sua? Pode ser. Pois é, assim, quando eu botei essa expressão no texto, eu até fiquei pensando, né? Porque assim, eu acho que eu sou uma pessoa que passou ali, né, do analógico, viveu o analógico e passou para o digital, né? Isso pensando em dispositivos, mas pensando também em experiências, né? Experiências e expressões da sexualidade, assim, né? E algo que eu sempre, assim, eu viajei bastante sozinho, né, em algum momento da minha vida. E às vezes esses espaços de socialização, uma boate e tal, ainda pré-aplicativos, né? O final da boate, assim, era muito um momento de, poxa, será que não deu em nada hoje, assim, sabe? Será que não vai rolar nada, assim? E às vezes, sei lá, eu estava em outro país, né? E eu ficava pensando, poxa, e era muito esse momento, assim, para mim era um momento de eventualmente conhecer alguém, nem trocar muita ideia e seguir adiante, né? E, claro, isso também gerava muitos riscos e tal. Ao mesmo tempo, não acho que é uma experiência que, assim, foi suplantada em absoluto, nem mesmo na pandemia, assim, né? Assim, nem acho isso. Mas é porque eu lembro que quando eu coloquei essa expressão, eu fiquei meio pensando assim, será que sou eu, a bicha Kakura, que estou querendo dar sermão nas bichas novinhas, sabe? E aí eu fiquei assim, eu fui até conversar com um amigo, assim, como é que tu sente, assim, sabe isso? A gente até eu até mudei um pouco o texto, né, assim, conversando depois com ele, para ficar menos professoral, assim, sabe? Porque antes tinha até uma piscadela, assim, sabe? Ah, vocês novinhas e tal. E eu ficava, não, acho que talvez não precise disso, né? Acho que deixar no ar, porque eu acho que essas experiências elas são simultâneas, né? Você não necessariamente escolhe uma e não faz a outra, né? Assim, eu acho que você está num fluxo em que as duas se misturam, né? E que essas possibilidades, né, de encontros, seja através de aplicativos, seja através de caminhadas em lugares, né, parques, banheiros, saídas de boate de tal hora da manhã, né, elas continuam acontecendo também, né? Então, assim, eu acho que antes eu estava muito com essa visão meio linear das coisas, né? E depois eu comecei a perceber que essa linearidade não fazia muito sentido para o que eu mesmo estava pensando, né? Em relação a esse tesão analógico, né? Mas que de fato, são experiências que têm alguns marcadores específicos, né? Uma ou outra, né? Dentro dessas socializações que acontecem.
Acho que o Rodrigo falou uma coisa que é importante, que é isso, assim, não precisa ser uma escolha, né? A gente tem milhões de formas de exercer a nossa sexualidade e a forma de como exercê-la. Acho que tanto através de aplicativos ou de uma ida analógica, né? Uma procura analógica, são tesões diferentes também, né? Eu acho o mais bacana desse tesão analógico, que é um ótimo termo, dessa ida ao aterro, por exemplo, esse encontro totalmente o desconhecido, o acaso, uma relação também forte também com a violência também da própria cidade, de você estar sempre no jogo, né? É sempre um jogo, não é só o ato, mas também a caça, a procura, o tesão de ser visto, de ter mais gente, milhões de possibilidades que se criam ali, naquele instante, né? O cheiro, acho que é outro tipo de procura, né? Os teus instintos estão completamente acionados, né? Você vê pouco, o som fala muito. Acho que é muito isso. Assim, o Vagalumes tentou criar uma certa ideia também de caça nesse sentido do filme, assim, dessa procura, desse tesão latente que a gente, inclusive, tenta exacerbar para as plantas, para os bichos, na nossa ideia que no final do filme fosse essa ideia meio hedonista, que o tesão explodisse, o gozo explodisse no parque, né? Fosse até o poste, né? Terminasse com o poste gozando, que ali era o tesão de todo um parque, né? E eu acho que isso, assim, dessa pele, desse contato, desse inesperado, você sempre sabe que vai ter gente que vai dar certo, né? Assim, não tem erro, mas acho que é outra procura, sabe? E que pode conviver muito bem entre as duas coisas, né? Isso que eu acho que é o mais gostoso. E também nunca vai acabar. O tesão analógico nunca vai acabar. Sim. E é interessante você ter tocado nessas palavras caça e as plantas e os animais, porque eu tive uma sensação, vendo Vagalumes, de estar vendo um documentário da National Geographic, daqueles que você observa o cotidiano, a intimidade dos animais. É muito interessante, porque aí o ser humano está ali mesclado, tem aquela cena do gato que parece assustado, o gato está numa posição ali que o ser humano talvez o animal mais estranho, mais perigoso. Então, assim, tem umas relações no filme que são bem interessantes, assim. Que massa. Mas é exatamente isso, misturar um pouco esses reinos, misturar nossos sentidos, nossos instintos, e ir construindo outras camadas também, outras possibilidades de sexualidade também, enfim, ali, né, é um filme aberto, então acho que o espectador também abraça isso conforme as suas próprias experiências e vai contribuindo na cabeça com o filme, no diálogo. Acho o que a gente perde, e o que a gente está podendo fazer aqui, perde e ganha dessa coisa do online, que a gente perde essa conversa do bar depois do filme, mas agora também a gente tem essa possibilidade do Q&A também para poder atingir muito mais gente. Então, assim, é isso. O analógico e o digital, as duas coisas são boas, a gente saber aproveitar a melhor parte de cada uma delas. Né? Certo. Bom, queria agradecer ao Rodrigo e ao Léo aqui pela presença. Os filmes deles vão ter uma sessão presencial no Mix e também vão estar online durante o evento. Então é isso. Obrigado a vocês. Eu que agradeço. E é isso, assistam os filmes aí, né? Sim. Obrigado a toda a equipe aí do Mix Brasil. Obrigado a vocês que estão nos ouvindo. Prazer enorme estar aqui. E vamos celebrar o nosso cinema. Até breve. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Márcio. Tchau.